Enfim, galera, é óbvio que todo mundo quer que eu fale sobre a última novidade da covardia brasileira, né? Que é do Bolsonaro, nosso querido o Bananita, ele todo corajoso, logo após, eu achei isso o máximo, logo após as pessoas se mobilizarem para uma manifestação que deve ter dado suas 20 e tantas mil pessoas lá no Rio de Janeiro, uma manifestação falando de anistia, estamos com Bolsonaro, vamos enfrentar o Xandão, vamos enfrentar o Supremo. Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e diz que vai continuar a luta de lá, tá? Isso me lembra muito Jean Willis no seu alto exílio, né? Ele se impôs um exílio, você sentiu um Caetano Veloso, estou enfrentando a ditadura do Bolsonaro. Eduardo foi para os Estados Unidos, mas vamos lá, o Dudu Bolsonaro ele foi pra lá, disse que, né, tá perseguido, vai enfrentar a luta contra o Xandão, e eu vou falar a real. Antes de tudo, já pra começar o programa bem quente, tá? O Dudu Bolsonaro tá indo embora por duas razões bem claras. A primeira é que papai será preso. E pode sobrar até coisa pra ele, porque ele foi mencionado em algumas delações. Vamos lembrar que o que foi colocado pelo Mauro Cid e aparentemente o que foi apurado ali por eles é que o Eduardo Bolsonaro e a Michelle exerciam uma pressão pelo golpe um tanto quanto intensa quando comparado a outros membros da família. O Flávio, por exemplo, não era tão intenso nisso. O Eduardo e a Michelle eram mais. Michelle queria ser uma espécie de imperatriz, né, do mito, né, ficar sendo adorada lá, ficava fazendo seus rituais e tal, andando com seu maquiador pra lá e pra cá, usando o nosso cartão corporativo. Lembrando assim, nós já tivemos uma janja à direita. A Michelle era a janja da direita. Só que as pessoas ficam bravas que falam isso, porque não é, quer ficar brigando. A Michelle era a janja da direita. E o Eduardo Bolsonaro queria ser o sucessor, ele queria ser o Barron Trump, né, do Jair. E, né, não deu certo, o golpe não funcionou e basicamente ele está indo lá dar uma fugidinha básica e entre a parte 2, usar os seus contatos nos Estados Unidos para obter uma espécie de uma relevância sendo representante de um governo paralelo do Brasil contra a ditadura, né? E os bolsonaristas naturalmente vão apoiar, vão dizer que ele é um guerreiro, que ele tá lutando, e quem não é bolsonarista vai olhar e falar, cara, isso aqui é ridículo. E por que isso é ridículo? Porque eu acho que a estratégia no sentido eleitoral vai funcionar, porque qualquer coisa funciona pro bolsonarista. O bolsonarista me parece, pensa assim, o bolsonarista ele é um boomer e ele é um cara no máximo ali estourando da geração X. Ou seja, o bolsonarista gosta de novela, né? A sensibilidade, vamos dizer, narrativa do bolsonarista foi criada por novelas da Globo, né? Pô, eu vivi o mundo das novelas da Globo ainda, né? Nos anos 90 assistia Rei do Gado, eu assistia novela, porque você tinha que ficar na frente da TV. Essas gerações anteriores a minha, mais velhas, tiveram, vamos dizer, sua vida construída através das novelas, tá? A novela é uma ferramenta narrativa muito poderosa para as pessoas. Então, eles vivem uma novela, e esse novo capítulo da novela é um capítulo único. Olha, agora tem um capítulo do Eduardo lá. Então eles vão ficar nessa narrativa novelesca de enfrentamento ao Xandão, enfrentamento ao sistema. Agora nos Estados Unidos, hein? Temos uma reviravolta. É um tanto quanto doido, né? É um tanto quanto doido. Então vamos começar a ver o nosso Dudu Bolsonaro aí, quais são as argumentações agora pro exílio dele, pra essa novidade na luta dele contra a ditadura. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. Povo paulista! Esse cara nunca fez P nenhuma por São Paulo. Esse cara sabe nada de São Paulo. Esse cara é um carioca, concorreu aqui pro São Paulo e a galera de São Paulo é otária e vota nele, é isso. Não, vota no Eduardo, ele tá lutando muito. Deputado inútil, representar, assim. Aí o cara já começa, igual quando o Lula falou, eu fiz um estudo. O Lula fez um estudo, o Eduardo Bolsonaro lutou aqui pelo povo paulista. Os caras já entregam tudo logo no começo, cara. Vamos lá. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros. Povo que vota nesse carioca que nada faz, absolutamente nada faz. Não acho os paulistas, né? Vamos lá. E meus irmãos brasileiros, do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Não, ele não quer. Não quer conforto. Ele foi pros Estados Unidos agora, tá? Ele vai lá pra um país de primeiro mundo, porque não é conforto que ele quer. O irmão dele, o Flávio, comprou uma mansão que no fundo vale pelo menos 10 milhões de reais. Não é por conforto. Ele foi assistir a corrida em Mônaco, no camarote com o Jet Set Internacional inteiro. Não é por conforto. Eles compraram 50 casas com dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Não foi por conforto. Foi porque eles estão lutando por nós. Ele levou pendrive lá. Ele levou pra Dubai, lá no meio da Copa. Pra quê? Pra ficar no conforto lá? Nos Emirados Árabes?
assim, né? Ir lá pra Gerimundo Norte, né? Não vai. Ele vai pros Estados Unidos, galera. Ele não vai ficar no conforto, não. Tá ali, ó a foto. O cara tá... Ele basicamente está aí, vocês podem perceber, numa favela, tá? Num lugar muito precário, liderando, organizando as massas pra uma luta. É impressionante como ser farsante na direita é tudo que importa. E como não adianta nada eu falar isso. Mas vamos lá, prossiga. Entender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com... Teve Deus, teve voto de fé, compromisso com a nação. Ele tá indo, vamos lá, servir aos interesses do trumpismo nos Estados Unidos como um preposto do trumpismo. Ele tá basicamente fugindo aqui das consequências das ações dele. Ele tentou um golpe de estado com o pai dele no final de 2022. E aí ele tá lá, vamos lá, vai. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação. Guerreiro. Eu queria nascer com essa vocação de ir pros Estados Unidos. Eu queria. Renan, você tem a vocação de ir só pros melhores países do mundo, galera. Eu tô com essa vocação, eu não vou fugir dela, não. A minha vocação é ir pro Washington, Renan. Parabéns, Riso. Sim, boa, patriota. Mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar. Sabe, eu fui, né, fazer uma rodada de acompanhar certos canais de política que fazem lives por aí, né? Eu dei uma passada na Oeste, né? E tava toda aquela loucura que os tiozinhos doidos estão tudo doido novamente, né? Vão prender o mito, não sei o quê. E assim, os argumentos, assim, coisa para retardado, for dummies, não a coragem de Eduardo Bolsonaro. Aí eu fui lá, assim, meu Deus, jornalistas que eu tratava como pessoas sérias. Você não tem ideia de que algumas pessoas viraram Riso. Caras que eu conversava, assim, eu não acredito, assim, parece que o tempo passa, as pessoas pioram. A coisa tá muito ruim, cara. Vamos lá, dá o play. Não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim... Gente, isso é muito ruim, velho. Parece realmente, assim, um discurso de um personagem de uma novela. Não tem nada de verdade. Não tem nada do que esse cara tá falando na verdade. Ele gravou o vídeo e deve estar dando risada. Gente, fala qualquer coisa na câmera. Tá tomando nos Estados Unidos, galera. Vou seguir a vida por aqui. Vamos lá. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria. Aí, né? Você seguiu o caminho de outros heróis e guerreiros, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, outros tantos que realmente foram fazer a luta direto dos Estados Unidos. Eles podiam ficar no conforto da casa deles no Brasil, é ou não é? Morando nesse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas não. Não. Eu vou pros Estados Unidos, eu vou cumprir esse papel. Não vá! Não vá, Eduardo, não faça isso! Continue no conforto do Brasil, continue andando nas nossas belas ruas, Eduardo, você merece o seu guerreiro. Não. Eu vou pros Estados Unidos. Ficarei com meus amigos parlamentares, ficarei servindo o governo americano, quase como um agente dele aqui, tá? Muito provavelmente o meu partido PL vai suprir com valores a minha estratégia aqui, tá? Eu não ficarei abandonado, mas, por favor, entendam que é minha missão, é maior, isso é uma missão, é maior do que eu preciso disso. Não, Eduardo, não vá, por favor. Eduardo, o Brasil é maravilhoso demais pra que você saia, você é um guerreiro muito... Não, eu vou, fiquem tranquilos, lutem daí que eu luto daqui. Vamos lá. Que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar pausa. Uma eduardista, né? Giovana Campos, eu concordo com a decisão dele. Não seja ridículo, Renan. Aqui ele seria preso. Pois é, aqui ele não enfrenta realmente as consequências das suas ações, né? Ele vai fugir para os Estados Unidos. A questão, Giovana, é que assim, se ele tivesse conseguido o golpe que ele queria junto com o pai dele, quem estaria preso, por exemplo, seria eu, né? Por isso que, assim, eu acho engraçado, porque outras pessoas ficaram presas aqui. O Eduardo está tomando uma decisão que é a seguinte, ó. Antes de dar merda, tá, Giovana? Antes da merda chegar, ele decidiu se desmobilizar para evitar a própria prisão, certo? Então veja só, não estarei presente como deputado, ou seja, não estou mobilizado enquanto agente político no Brasil, e vou fugir para outro lugar para evitar que um dano, como por exemplo a perda de liberdade, venha acontecer comigo em 1, 2, 3 meses. Veja, ele fez junto com o papai dele, né, com que milhares de pessoas ficassem em frente a quartéis, depois fizessem aquele ato do 8 de janeiro, e ele não desmobilizou eles, entendeu? Ele manteve eles lá. Na verdade, o papai foi para os Estados Unidos também. Agora ele foi repetir, né, a trajetória guerreira, né, de luta. Então, é assim, ele disse que tá lutando pelos louquinhos que foram presos, mas ele
quando é a pele dele, aí ele evita o risco, ele vai, entendeu? E vocês vão achar, não, ele foi esperto, ele foi sagaz, sim, ele foi esperto pra ele. Pros otários, não, né? Pros otários estão achando que ele tá lutando pelo Brasil? Não, pros otários não. O otário vai preso, ele tem que ficar na frente do quartel, ele passa o Natal na frente do quartel, vai preso, e aí o Bolsonaro, tô lutando por você, aqui dos Estados Unidos, eu tô exilado. Gente, isso não é muito diferente, tá, do alto exílio do João Willis. A diferença é que o João Willis realmente não seria preso aqui, né? O caso do João Willis é mais bizarro, tá? Mas tem um quê de oportunismo, de usar o exílio como, né, olha como estou lutando. Isso é um papo furado, entendeu? Ele pinta assim, ó, existe uma ditadura, essa ditadura tá prendendo ilegalmente as pessoas, eu serei o próximo preso, tá? E eu tenho que lutar pela liberdade do Brasil. Cuidado, cara. Eu, de forma alguma, vou ficar aqui defendendo o inquérito do Xandão, a forma que o Xandão administra esse inquérito. Não serei eu a defender isso. Mas teve tentativa de golpe ou não teve? E essa tentativa de golpe precisa ou não precisa ser punida? Ah, a forma importa. Lógico que a forma importa. A forma conta, tá? Mas a forma conta também pra quem tá dando um golpe, porque pra essas pessoas, formalismo nenhum haveria, porque um golpe é a ruptura de todo e qualquer formalismo, entendeu? Então os mesmos caras que dizem que, dado que houve uma quebra da forma, nós vivemos uma ditadura, são as pessoas que fariam uma quebra da forma, pra nos colocar numa ditadura. Eu não caio nessa conversa, pra mim isso é conversa de malandro, eu não vou entrar nesse papo, e se você cai, você é otário, vamos lá. Essas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar como homens de convicção. Guerreiro, homem de... foi pros Estados Unidos. Vocês, homem geleia, não estão acostumados com essa coragem aí, com a Gestapo aí, essa Gestapo. Cara, isso aqui é ouro puro. Isso aqui é ouro puro, entendeu, seus homens geleia? Próxima vez, sejam corajosos e fujam pros Estados Unidos. Porque aqui é o corajoso, eu tô gravando meu vídeo aqui dos Estados Unidos e vou xingar de homem de geleia aí. Aqui dos Estados Unidos. E aí se duvidarem de mim. Caramba, cara, que corajoso, hein? Que guerreiro. Eu tô impressionado, cara. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores. Pausa. E todo... Deixa eu explicar. Olha só, Eduardo. Quem botou aquelas pessoas num clima de histeria insana e fez essas pessoas tentarem um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas ficarem acampando na frente de quartel pedindo golpe de Estado, pedindo uma intervenção militar com seu pai no poder? Quem foi? Ninguém, não foi ninguém. Quando você, Eduardo, estava com aquele argentino, é só pegar qual é o nome com S? Qual é o nome do argentino lá? Argentino da urna. Fernando Serimedo? Serimedo, bota Eduardo Bolsonaro e Serimedo. É só pra você. Tem lives e tem vídeos do Eduardo. O Eduardo e esse Serimedo eram amigões. O Serimedo é o cara que recebeu, por parte do Mauro Cid, as informações falsas sobre a urna e divulgou da Argentina como se fosse, nossa, pegamos aqui. E aí, trouxa, vamos citar um trouxa, vocês estão umas velhas? O Monark foi e ficou divulgando aquilo, acreditando, né? Que, descobriram a fraude quando veio da sua turma. Tá aí a foto, você com o Serimedo. Eduardo, você cuidou junto com o Serimedo, tá? Da divulgação dessas informações falsas que vieram do Mauro Cid com o objetivo de falar que houve uma fraude e aí mobilizar aquelas pessoas pra irem pra frente de quartel acreditando que haveria um golpe de Estado e aí, desculpa, que a eleição foi fraudada e aí o seu pai ia dar um golpe de Estado não contra, vou dar um exemplo, o Congresso ou contra o Senado, a Câmara ou o STF, era contra o TSE, entendeu, Eduardo? Não pensa que aqui tem trouxa, tudo que foi feito foi tudo coordenado, então assim, você participou disso, você é tão responsável pela prisão dessas pessoas quanto os psicopatas, porque você é um psicopata. O que vocês fizeram, a tua família de filha da puta fizeram, é coisa de psicopata. Ou ele fica chamando os outros de psicopata. O psicopata, uma das características é não ter empatia pelo outro. Vocês não tiveram empatia nenhuma quando vocês usaram eles. Vocês mobilizaram a própria militância através de mentiras pra correr, ou seja, eles foram manipulados por uma estratégia pra manter vocês no poder. Você tá esquecendo disso? Vocês usaram mentiras, vocês usaram do estratagema em que divulgaram notícia falsa não pro inimigo. A notícia falsa não foi pra enganar a esquerda, foi pra enganar o próprio seguidor, pro seguidor ser colocado numa posição de risco. Vocês estão entendendo, galera? O psicopata mente até pra pessoa que confia nele. Ele pegou não o inimigo, ele enganou o aliado. Ele chegou pras pessoas que estavam dispostas a matar e morrer pelo Bolsonaro e falou, chegou uma informação de um argentino aí, tá? Aparentemente, olha só, foi fraudado, ele descobriu lá o algoritmo da urna, algoritmos, velho,
os doidos, algoritmo. É isso aí. E eles plantaram a mentira. Aí os caras vão lá, fazem o que fazem, vão presos, ele foge pros Estados Unidos e diz que é um corajoso. E que tá enfrentando psicopata. Isso é um vagabundo, isso é um cretino, isso é um canalha. Aí eu me lembro, porque não tem conversa com o bolsonarismo, porque todo mundo que conversa com o bolsonarismo e cede pra bolsonarismo, e vamos falar a verdade, hoje, tirando o MBL, e só sobrou o MBL, todo mundo da dita direita aceitou ser bolsonarista. Você vai ver o vagabundo do Deltan Dallagnol, aquele bosta, tá lá puxando, vive Eduardo, né? O Kim Paim jantando ele o dia inteiro e ele lá, igual um psicopata, esse sim, o Deltan é um psicopata. Não, Eduardo tomou decisão corajosa, ele fugiu, é um corajoso, tentou um golpe e fugiu. Aí vai lá, né, estamos lutando contra o Xandão. Todo mundo, de maneira muito cínica, comprou o discurso de defender esses psicopatas canalhas da família Bolsonaro. Só o MBL não faz isso. E sabe o que significa o MBL? Que o MBL vai se ferrar nas eleições. Porque o eleitor não tá ligando, o eleitor falou, cara, só que se dane, tá? Dane-se, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto, sei lá, tamo junto nisso aqui. Isto é coisa de filho da puta. Eles são psicopatas, o Deltan é psicopata, esse cara é um psicopata, todo mundo, jornalista que batia no Bolsonaro e agora, né, precisa puxar saco. Tudo isso é patético, cara. Isso é patético. E as pessoas não percebem. Eles são tão responsáveis pela prisão dos caras do que o Xandão. E mais do que isso, se foram eles a fazer os caras cometerem um crime, porque essa é a real, eles fizeram isso cometer, independente do inquérito ou não, tá? Independente, vamos supor que o inquérito do Xandão não existisse. Tudo que os bolsonaristas fizeram com essas pessoas foi convencê-las, através da mentira, a cometer um crime. Então vocês colocaram eles numa posição de cometimento de crime com ou sem Xandão. Então, a sua posição, desculpa, é pior que a do Xandão. Tipo de pessoa. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Porque tem, assim, esse bando de bosta, igual o pai dele, um bosta, né? O analfabeto do pai, aquele cara da baba seca na boca. Esses caras ficam aí, né? Não, estou lutando, anistia. É tudo mentira. Eles usam os outros e dane-se. Vamos lá. Inocente, irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. É mole isso. Isso parece piada, cara. Agora, se abrir os comentários, falando, obrigado, lute por nós, Eduardo. Lute daí. Continue sua luta aí de Washington. Pô. Puta que pariu, cara. É que assim, o que você quer que a gente fale? Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, cara. Isso é mentira. O maior movimento popular que o Brasil já viu chama-se impeachment da Dilma Rousseff. Nada foi igual àquilo. E o segundo lugar vem as manifestações de 2013. Em terceiro lugar, podemos botar direta já, tá? Mas eu não vou nem entrar nisso. Eu vou entrar na seguinte coisa. Ele vai continuar insistindo que ele é um herói das pessoas que ele usou. E essas pessoas vão acreditar nisso. Porque essas pessoas não dispõem de meios cognitivos pra compreender a realidade ao redor delas. Elas não conseguem compreender. E por mais que você coloque... Sabe aquela pessoa? Eu me sinto eternamente o cara que chega pra esposa, né? Ou pro marido e fala, teu marido tá te traindo. Ou eu chego pra ele, tua esposa tá te metendo nos cornos. E aí ele vira pra mim e fala, você é filha da puta, não fala assim da minha esposa. Você tá sendo... Entendeu? Que aliás é uma das razões enfim, quando você descobre isso, até com amigos seus, às vezes você tem que ficar quieto, porque sobra pra você. Eles voltam e aí sobra pra você. Conto, né? É uma merda. Então, é difícil. É o país do pastor Mirino, não se esqueçam disso, tá? Vamos lá. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Mas o Bolsonaro disse que já resolveu isso. Não, o Bolsonaro disse que o TSE tava ótimo. O Valdemar pediu, assim, vote Bolsonaro em 2026. Eduardo, você tem que combinar com a tua turma. Tem que combinar com a tua turma, assim, que parece que um discurso aqui é um, o discurso lá é outro. Então, faça uma greve de candidatos do PL. Ou não, não, eles vão lutar dentro do sistema. Para com essa conversa. Vamos voltar pro Eduardo. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país... Ele não foi o presidente mais popular da história do Brasil.
Brasil, cara. Para com isso. Ele foi o único presidente que concorreu pra reeleição e perdeu, cara. Para de ficar sendo mentiroso. O único, assim, ó, o Fernando Henrique concorreu à eleição e ganhou. O Lula concorreu à eleição e ganhou. A Dilma concorreu à eleição e ganhou. O único que perdeu foi o Bolsonaro. Para com esse papo. Sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, Nós mas paulistas, todos os nós brasileiros. paulistas, você vai cuidar dos paulistas aí de Washington, né? Posso ficar tranquilo, Eduardo. Aí de Washington, os paulistas vão ser bem cuidados. Escuta, as praias de São Paulo, capital, estão resolvidas, tá? Se você mora aí no bairro de Moema e tu for pegar um quiosque aí na frente da praia, nós vamos resolver. Vamos lá. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil. Sim. Já que eu havia recém-retornado de minha viagem. Ninguém esperava que você ia fazer mais uma viagem internacional, dizendo que está lutando com alguma coisa, simplesmente para ficar nos Estados Unidos, que é o que você gosta. Sério, cara. Quem diria, hein, cara? Quem diria, hein, que você está fazendo essa viagem? Ai, cara. Vamos lá. Dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende. Que merda, né, cara? Imagina esse Deus do Eduardo Bolsonaro aí, né? Tipo assim, preciso salvar o Bananinha, cara. Por favor, fuja, vá pros Estados Unidos aí, tenha uma vida fácil aí, diga que está lutando pelas pessoas que você mesmo convenceu a fazerem besteira e serem empresas. Vai, Eduardo. A providência está à sua disposição. Que Deus é esse, velho? Que Deus é esse? Assim, que Deus é esse, cara? Imagina o capeta do mundo paralelo do Eduardo Bolsonaro. Que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes... Sim, é porque o Olavo ele foi morar nos Estados Unidos. Aí ele disse que estava combatendo morando lá, entendeu? E assim, o Brasil não era uma ditadura quando o Olavo foi morar lá. Só pra avisar até os fãs dele, né? O Olavo foi morar lá, até o Bolsonaro de direita ganhou, entendeu? Vocês não conseguiram provar a tese de vocês. É legal falar em termos abstratos. O Brasil é uma ditadura. Não, o Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia doente, problemática, mas uma ditadura é uma coisa muito mais grave do que isso. Vocês pegam igual o esquerdista, porque o esquerdista tudo é fascismo, né? Então, tudo é fascismo. Estamos no fascismo, estamos no... Tudo é exagerado. E como não é, e você não encontra verossimilhança na realidade, você percebe, pô, esse discurso é furado. Pra esses caras, não, estamos vendo uma ditadura. Aí eles concorrem, ganham um monte de eleições, ganham governos estaduais, ganham deputados, ganham senadores, mas você jura que tá vivendo numa ditadura. Ah, não, porque o Xandão... Sim, deixa eu entender. O Xandão é um problema. O Xandão, o STF no Brasil, é uma anomalia. Uma anomalia que, curiosamente, foi sustentada e empoderado, desculpa usar esse termo, pelo Bolsonaro. O STF não tinha esse poder antes do Bolsonaro chegar ao poder e empoderá-lo. O Bolsonaro fez tudo que o STF pediu num acordão, pra salvar, inclusive, o irmão dele. É um saco ter que lembrar de tudo. Mas, assim, quem tornou o STF essa anomalia aí foram eles. Aí vira essa anomalia, eles tentam um golpe de Estado, perdem, e agora, é uma ditadura, enquanto concorrem em eleições aqui. Vamos lá. É capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro. Que sabia que não ia acontecer nada depois. Sabia que o Xandão ia derrubar. Vamos lá, cara. O Clesão, né? O Clesão é o mártir deles. O Clesão, assim como outras pessoas, era
vamos colocar aqui em termos corretos, ele era um alienado que estava sendo enganado pelos produtores de notícia falsa, que estão aí todos fazendo conteúdo mentiroso na internet. À época estavam na PAN, agora estão no Oeste, estão todos aí nesses canais vendendo, não, a luta, não sei o que, do não sei o que, entendeu? Enquanto o Bolsonaro incentivava eles a ficar cometendo crime. E vamos ser honestos, o Bolsonaro não mandou ninguém sair de frente de quartel, falou e deu a entender, junto com a turma dele, o tempo todo que as eleições foram fraudadas. O partido dele foi questionar as urnas, vocês divulgaram e já foi entregue. A porra do Mauro Cid já entregou que o material que vocês falaram da urna fraudada do Serimedo, do argentino, que você divulgou, amigo do Milei, que você divulgou esse cara, e que fez outras pessoas pagarem o preço disso, incluindo o Monark, né? Esses caras, todos foram manipulados por vocês a cometerem crimes e a se colocar numa posição de risco. Eles se colocaram numa posição de risco. Entenda uma coisa, se o Brasil tivesse uma legislação minimamente séria e não houvesse o Xandão, todo esse golpe de Estado que vocês tentaram, teria dado merda também. Porque aí nos Estados Unidos, que você diz que é uma democracia, porque esse é o ponto, Riso, os Estados Unidos, pra ele é uma democracia, certo? Ele não foi fugir pra uma outra ditadura, ele foi fugir pra uma democracia, certo? Na democracia americana, caso vocês estão assistindo e não saibam, os caras que deram lá, não sei se foi 6 de janeiro ou 2 de janeiro, acho que foi 6 de janeiro, os caras tentaram invadir, não foi um golpe de Estado, os caras que invadiram o Capitólio foram todos presos por muito tempo, porque esse tipo de crime dá muita prisão, e o caso brasileiro é mais grave que o americano. Não dá pra configurar aquilo que aconteceu nos Estados Unidos como um golpe de Estado, foi uma invasão de prédios centrais da democracia americana, que é uma democracia funcional, tá? Incentivado por postagem também do Trump, mas por parte de uma ala maluca de direita deles ali. Esses caras fizeram isso e foram muito presos por muito tempo, tomaram condenações bem grandes, tá? E você não tá questionando aí, né? Ah, estou aqui na ditadura americana. Aqui no Brasil, se tivesse o mesmo tipo de legislação que tem nos Estados Unidos, as pessoas teriam sido muito presas, com ou sem Xandão. E vocês incentivaram eles, igual o Trump incentivou, a cometer esses crimes. Vocês incentivaram. E em nenhum momento fizeram eles recuarem. Vocês fizeram isso. Então, vai tomar no cu. Que isso? Aí vai, entendam isso. O Clesão morre na cadeia, os outros estão presos. Aí eles botam os cartazes lá, ó, tô lutando por vocês. E vai pros Estados Unidos. Estou lutando aqui dos Estados Unidos. Aqui, ó. Conversa mole. Primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Eduardo, a minuta do golpe feita pelo seu amigo Felipe G. Martins, que foi defendida por você e pela Michele no Palácio do Planalto, conforme dito pelo Mauro Cid, a minuta do golpe, ela faria com o Xandão coisas piores do que o Xandão está fazendo com você. E eu não estou eximindo o Xandão, assim, das linhas cruzadas. Vocês pretendiam, eu não tô falando do lance de terem mandado matar, eu não tô entrando nisso, eu não vou entrar nisso, que isso é tão bizarro e absurdo, e estou falando bizarro, a tentativa, tá? Não tô só falando que a acusação é bizarra e absurda, eu nem sei se ainda se eles pegaram os vínculos diretos de, mandou, mas assim, eu vou só pegar aqui, a minuta do golpe, vocês iam prender os caras, tá? Com base numa decisão mentirosa, usando as forças armadas num golpe de Estado. Vocês fizeram isso, vocês, se tivessem o poder, vocês iam perseguir e prender todo mundo, porque é isso que uma pessoa que dá um golpe de Estado faz. Vocês só falharam no golpe de Estado. A única coisa que deu errado, é só isso, deu errado. Agora, vocês tentaram e usaram as pessoas isso. Puta papinho, cara. Inclusive, essa minuta, curiosamente, ela foi encontrada na casa de várias figuras. Ela rodou, ela circulou. Assim, o general Frei Gomes falou da minuta do golpe. A ele foi apresentada a minuta do golpe. Essa minuta do golpe foi apresentada pros chefes das 3 Forças Armadas. Então, assim, tá todo mundo mentindo. As provas materiais, o arquivo da minuta que foi encontrado, desde ela impressa até o arquivo, os depoimentos, eles de nada servem. Isso é tudo uma invenção, né? Todos eles estão mancomunados com o comunismo internacional.
Vamos lá. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembra dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Golpe de Estado da Disneylândia. Ele fala Disneylândia porque o pai dele estava na Disneylândia. O pai dele estava na Disney, porque o pai dele é isso, né? Aquelas pessoas que ele motivou estavam lá, tentando um golpe de Estado malucos, enquanto ele estava nos Estados Unidos, que é a prática clássica do bolsonarismo. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso. Ele vai e ser talvez preso, cara. eu já... Ele vai ser preso. Dentro de um processo formalmente bizarro, mas do ponto de vista... Estou falando agora de justiça, tá? Justiça histórica, tá? Teu pai é um criminoso, teu pai tentou um golpe de Estado sim, teu pai tem que pagar. Queria que ele pagasse através de um julgamento justo, tá? De um processo jurídico bem feitinho, como foi a prisão do Lula. Eu queria que ele pagasse assim. Mas ele vai pagar de outro jeito, que é uma merda também, mas honestamente é o mundo que a gente vive. Jamais tenho a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente. Assim como aconteceria com Donald Trump, feito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para minha vida, entrego-me de corpo e alma. Ele vai, Deus decidiu, cara, vá para os Estados Unidos, tá? Fique andando ali com a direita americana, sirva o interesse do governo americano no Brasil, tá? Provavelmente, assim, gente, o Patriota EAD, vocês precisam entender, o Patriota EAD, a luta, o sacrifício dele nunca é de graça. O sacrifício vem com um preço. E o preço quem paga nunca são eles. Entenda só isso, tá? O Patriota EAD tem alguém pagando pela luta dele, tá? Com certeza Deus falou, por favor, o maná vai cair ali na conta deles. Vai cair, então fique tranquilo. Você terá um refresco no caminho. Para que eu possa ser um instrumento de sua vontade. Ele é um instrumento de Deus, que eu entendeu? possa ser... Deus escolheu o Eduardo Bolsonaro pra isso. Ele é um instrumento divino. É mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Aqui direto dos Estados Unidos eu estarei focado, tá? Estarei focado. Vai vir uma nota da Comissão de Assuntos Internacionais americana, muito bravo, muito preocupado com o Xandão. Integralmente nesse objetivo. Lá vem. Veja só, ele vai pegar o governo bravateiro do Trump, que disse que ia tomar a Groenlândia pra si, o canal do Panamá pra si, disse que ia fazer da Palestina um território americano, e ele vai, né? Até agora a única coisa que aconteceu mesmo foi o seguinte, tá? Em nome da luta pela liberdade, ele se juntou com o Putin, fizeram um acordo, aparentemente um dos termos do cessar-fogo, que envolve Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, é que certas áreas da Ucrânia ricas em minérios, tá? E também um dos melhores territórios agricultáveis do mundo, serão repartidos entre os Estados Unidos e Rússia, né? Que esse é o interesse americano, né? O interesse do Trump, que agora tem uma nova doutrina americana, é de vamos ver onde eu ganho aqui. Entendi. Aí eu já vi até a cadela, Jair, tava lá rebolando, né? Constrói uma base aqui no Brasil. Construa uma base aqui. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas. Cara, isso me faz um mal, cara. Isso me faz um mal. Eu queria só explicar pra vocês, eu não sou um personagem, cara. Eu vejo essas coisas, eu fico mal. Fico mal porque, assim, eu entendi, assim, não tem salvação isso aqui. Não tem salvação. Pra mim tá muito claro que o único caminho é o do cinismo total e completo. O único caminho é fingir. Porque se existe demanda pra isso, é porque... quer dizer, se existe oferta desse cinismo, é porque existe uma demanda muito grande, né? A oferta de malandro, ela dá o tom da demanda de otário, né? Então, é muito otário e aí tem que ter muito malandro também, né? E é isso, é pra ser bem malandro e eu não gostaria de fazer isso aí, cara. Isso
é muito, cara, isso é muito esculacho. Isso é esculacho demais. Esculacho num nível, assim, colossal, né, cara? Isso é um Leviatã do esculacho, cara. Isso é um monumento ao esculacho. Entendeu? E aí as pessoas se mobilizam ao redor dessa maluquice. E as pessoas que importam, as pessoas que pensam... Eu vou falar pra vocês o que eu acho. Elas desistiram. Então assim, lembra que eu falei, olha, essa manifestação que teve no último domingo, ela dá o tom do fim do bolsonarismo como movimento de massa. Sim, o bolsonarismo como movimento de massa, como causa, morreu. Mas isso significa o quê? Ele morreu, então as pessoas estão mobilizadas por... Não. Na verdade, o bolsonarismo era um parasita. Pensa assim, galera. Vamos supor que um parasita, ele tá num hospedeiro, certo? Ele precisa de um hospedeiro pra ele crescer. Então o parasita tá lá sugando o hospedeiro dele. Se o parasita cresce demais e ele suga toda a energia vital do hospedeiro, o que acontece com o hospedeiro, o senhor Rafael Almeida Rizzo? Morre, o hospedeiro morre. O parasita morre também, certo? Certo. Então, porque o parasita precisa do hospedeiro pra sugar a sua energia vital, certo? Logo, quando a gente vê o parasita Bolsonaro muito fraco, o que eu tenho a dizer sobre o hospedeiro, que eu posso chamar de antipetismo ou Brasil produtivo? Qual é a condição desse hospedeiro? Fraco ou morto? Então, assim, o bolsonarismo sugou toda a energia vital desse Brasil, 2013, 2015, 2016, ele sugou tudo. E as pessoas que estavam idealistas, não, vamos prender os bandidos, não, a Lava Jato prendeu, nossa, tal, as pessoas estavam hiper engajadas ao ponto de estarem até pensando em besteiras, porque as pessoas entraram num surto também. Elas começaram, não, é o Bolsonaro, aí quando viu o cara tá defendendo que o Bolsonaro tem que fazer todo o absurdo, defender agora a manifestação Lula 2026, só que aí a energia acabou. E aí essas pessoas ficam cínicas, porque se você perde o seu idealismo, só lhe resta o cinismo. Só lhe resta o cinismo puro e simples. A gente já viu em 24, uma eleição em que as pessoas compram um cara como o Marçal. Veja, ninguém eu já falei isso várias vezes, existe o otário, existe o completo otário. Agora existe a pessoa que ela não é um otário, é um malandro, né? Desculpa, é o otário que se acha malandro, é o cúmplice. O cara que vota no Marçal, ele é cúmplice do golpe do Marçal. Ele acha que ele tá participando de uma trollada, de uma zoeira, de uma maluquice. Por quê? Porque ele tá cínico. O cínico é farinha pouco, meu pirão primeiro. Tô nem ligando. Não, pra que fazer as coisas certas? O cínico é o resultado da falta de idealismo. O cínico, ele é resultado da total e completa desistência de um conjunto de normas que te endurecem pro erro. Vocês entendem? A pessoa que quer fazer algo certo, fazer algo certo significa, antes de tudo, rejeitar instintos dos mais básicos. Então, assim, pra você ser bom, você não pode andar na rua e sujar a casa do teu vizinho. Se você é um homem bom na tua vizinhança, você não pode querer a mulher do teu vizinho, entendeu? Você não pode raspar, sei lá, a tinta do carro do teu vizinho. Você não pode usar música alta. Então, ser bom significa controle dos instintos e significa pregar uma série de valores que dão trabalho, tá? Sabe? Ser civilizado e ser bom é uma construção diária. E aí você tem que acreditar em coisas muito fortes pra você ser bom. Então quando você fica cínico, você fala, eu não vou ser bom, eu não vou ser nada, eu vou fazer o meu e o resto que se dane. E assim, este é o modo default do brasileiro. O modo default do brasileiro, ele é individualista, ele é cínico, ele tá no foda-se, né? O modo Brasil pega assim, bota Lady Gerson, propaganda Lady Gerson. O modo default, né? O brasileiro vem de fábrica no modo Lady Gerson, no modo cínico. E é um modo que não constrói cultura, não constrói civilização. Ele é uma desgraça. Esse aqui é o modo. O brasileiro vem de fábrica assim. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. É a Lei de Gerson. Quem se conhece já ouviu falar da Lei de Gerson, a ideia de quero levar vantagem em tudo. Sou brasileiro, logo vantagem preciso levar, tá? O mundo é dividido entre otários e malandros. E eu não quero nunca estar no time do otário. Essa é a lógica do modo default. Então houve um surto de cidadania no Brasil. Aquele surto de 2013, 14, 15, 16, ele cria o auto-engano no bolsonarismo, ele se personifica no Bolsonaro, ou seja, olha, todas essas qualidades que nós estamos projetando no Bolsonaro, de moralidade, combate à corrupção, decência, patriotismo, nos meus valores familiares, eles estão aqui plasmados nesse homem, tá? Aí o homem é falho. Aí você começa a perceber, puta, quer saber? Esquece isso, tá? Eu só quero levar vantagem em tudo. Aí o cara entra na Lei de Gerson. E é isso que acontece. E a gente tá agora num momento, e assim, 2026 será uma eleição marcada pelo cinismo e por certo pragmatismo. É uma eleição sem idealismo, das esquerdas e das direitas. Tanto da esquerda e da direita. A de esquerda e a direita vão para essa eleição num cinismo e num oportunismo total e completo. E a gente
gente sabe que tá, porque assim, o discurso hoje da esquerda, o discurso que roda a esquerda, é o discurso do Janones, que é cinismo puro. E o da direita? É esse do Eduardo Bolsonaro, é o discurso do Nicolas, o discurso do Pablo Marçal, é o Bolsonaro e o Eduardo vendendo, né, divulgando criptomoeda para dar golpe na galera, igual o Trump fez. Então, quando você tá nessa era de cinismo, de falta de crença, isso vai dar o tom, vai ser uma eleição muito dura, porque é o tipo de eleição assim, muitas pessoas vão vai pra qualquer coisa, o que é até melhor do que ser idealista num projeto de otário, mas vai ter um foda-se geral, tá? E como tá fácil ser cínico, porque tá recompensando, então, né, vamos ver o que o Jair parece que chorou lá pelo rebento, vamos lá. A gente tem aí a fala na íntegra, gente? Pode colocar. Tem uma família organizada, tem uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política e tem vários parlamentares. Eu acho cômico. Tem um cara balançando o seu queixo harmonizado, canto esquerdo de azul. Ele é aquele senador carioca por Santa Catarina. Qual é o nome dele mesmo? Saif. Isso, Jorginho Saif, ou Saif, né? Ele fez um acordo com o Xandão pra não ser derrubado. Ele não pode falar uma vírgula do Xandão. Ele fez um acordo com o Xandão pra não perder o mandato. Aí ele tá lá, todo xandãozado ali no fundo, e aí ele fica lá concordando. Não, estamos aqui lutando. Você não tá lutando nada, cara. Você tá ali com o Xandão e você vai ficar cumprindo esse papel aí. Pode dar o play. Que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Donald Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho um profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho. Pausa. Lembra do que eu falei ontem, né? É Bolsonaro pelo Bolsonaro. Ontem ele tava lá, eu mostrei pra vocês ele falando de um projeto de beneficiar uma região onde ele tem propriedade, porque tudo que o Bolsonaro faz é do alto interesse. Então ele tá muito preocupado que o Donald Trump vai abraçar o filho dele. E é sempre isso, né? Ô, Donald Trump, é muito importante que você tá olhando pelo meu filho, tá ok? Cuide do meu filho. Por quê? Porque quando eles falam que o nome é bolsonarismo, é bolsonarismo. É tipo assim, a ideologia do bolsonarismo é a defesa do Bolsonaro. É literalmente isso. Não é sobre o que o Bolsonaro defende, o que faz. O Bolsonaro com essa carinha de burro, e o Bolsonaro, vejam a carinha de burro dele, vejam a dificuldade nessa cabeçola aí, concatenar qualquer ideia. Tá tudo burrão, não sei, muita coisa aqui, eu tô complicado aqui essas coisas, né? Ele só sabe pensar nele. Então eu tô aqui, ó, o Trump, olha aí pelo meu filho aí, tá ok? Olha aí, muito importante olhar pro meu filho aí, tá ok? Isso aí, vamos lá. Demonstrou por ocasião desse pacto. Consegui a ele. Fala de Jair Bolsonaro. Difícil, cara. Sobre essa decisão, que o senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão, que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. Chora, guerreiro. Chora, eu sei, tá difícil aí em Washington. Chora, meu Deus, que momento. Aí o Lacombe, o burríssimo Lacombe, né? Um dos a ficar vendendo teoria conspiratória no final do ano de 2022, um dos responsáveis por aquelas pessoas terem sido presas, aí ele tá sentindo, tá tocado, né? Tá tocado. Papai, eu queria estar perto de você. Não caiam nessa conversa, galera. Nunca caiam nessa conversa. René, agora tem uma pergunta pra você. Quem fica feliz com a ida do Bolsonaro do Eduardo pra fora do país? Ué, os intergalácticos. É que assim, é uma aposta ali. Há uma aposta do Eduardo, que ele acha que vai estar bem no final. Mas também há um entendimento de que ele precisa fugir da prisão também, entendeu? Tipo assim, ele tá apostando nisso porque também não tem muito mais a se apostar, entendeu? Então, ele foi pra lá. Então, eu imagino que alguns intergalácticos ali, como dizem os bolsonaristas fiéis ao presidente, estejam, né, comemorando isso. Você pode citar nomes? Nicolas Ferreira, por exemplo? Por que você tá feliz agora? Eu acho que ele tá feliz. Ele, lógico, vai declarar muita solidariedade, vai dizer que é a luta certa a se fazer, né? Enquanto, lute daí que eu concorro daqui, tá? Deixa que eu cuido da direita aqui enquanto você está lutando, tá bom? Lute muito. E quem fica triste? Quem fica triste? Cara, eu só queria desaparecer, cara. Que país horroroso. Que país horroroso. Não tô querendo ser negativo, eu não sou negativo
gente tá com tantas notícias boas. Vamos lá, vamos fazer react. Parece que um parlamentar do nosso grupo foi atacado pelo importante youtuber Fernando Carguinin Moura, e ele respondeu, né? Vamos lá. Muitos a gente procurou e não fizeram nem um terço do que o senhor está fazendo. Tudo bom? O único, ainda veio debaixo de chuva. E a partir de agora, você ganhou uma grande confiança no meu coração e eu vou repassar para as pessoas. É isso aí. Aqui o vereador veio na chuva para nos ajudar no bairro, viu, gente? Te amo, te amo, te amo. Obrigado. Tudo bom? Tranquilo? Tudo bom? Ali é um canhão, né? Aí tem a moto aqui, carrinho de mão aqui, tem uma serpente ali, tá vendo? Ali, né? É, uma serpente. Esses aí são banquinhos onde as mães sentam para esperar as crianças que saem da escola. E assim, a garotada senta, conversa no final de semana aqui. Tem reuniões de pessoas de igreja aqui. Aqui é onde a gente trabalha. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que eu fiz. As crianças sentar a brincar. Esse maquinário aqui, colocaram um aqui, só que deu problema. No dia que colocaram, deu problema, levaram, não trouxeram mais. Inclusive, eu não sei de quando é a data, vamos buscar no contrato, porque se tava aqui o maquinário, foi pago por isso, então deveria ter reposto. Muitos a gente procurou e não fizeram nem um terço do que o senhor está fazendo. Se botar na balança, o senhor bem que fez 100%. E esse poste aceso, ele ilumina essa área toda. Estão querendo dizer que, assim, pessoas que cuidam de escolas estão reconhecendo o trabalho de fiscalização de um cara que foi eleito num grupo político. Isso não dá, né, cara? Isso não dá. Não pode ter pessoas assim participando de eleição. O correto era ele não concorrer. Ele não poderia fazer isso, Riso. O correto era não concorrer. Ele não poderia concorrer. Não dá pra ficar sendo político, fazendo essas coisas de político bom aí. Não dá, cara. Isso é absurdo, cara. Isso é uma insanidade. Ele poderia estar xingando a galera. Por que você não tava xingando a galera na internet e depois ensinava as pessoas a irem embora de Natal? Pô, vai embora de Natal. Vá pros Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro. Eu te ensino. Vamos lá. E aquele ali, aquela área do lado de lá. Eu tô com a documentação aí de pedir pro pessoal tirar esses coqueiros daqui. Eu vou redigir outro pra passar pro Felipe na censura e eu vou pessoalmente pra ele. Mas só pra reforçar, porque às vezes quando manda um ofício assim, passa batido. Aí eu vou fazer outra coisa também. A gente reformou lá a parte daquela praça, daí eu queria propor, quando vocês forem fazer alguma coisa assim, a gente juntar todo mundo, faz, eu gravo, e pra incentivar as pessoas também até doar pra vocês manter aqui. Olha aí, minhas amigas, a doação do vereador Paulo. Tá bom, tem? Olha aí. Sabe por quê? Eu não vim, porque eu não acredito mais nos vereadores. Quando o André falou, amiga, ele está vindo, eu não acredito que ele vai vir na chuva agora. Eu vou estar na rede social. Eu falo muito sobre o senhor aqui, viu, da comunidade. Eu faço merchan aqui do senhor. É o único, é bom que frisa isso. O único, ainda veio debaixo de chuva. Quem foi que fez isso? Parabéns, você está de parabéns. E a partir de agora, você ganhou uma grande confiança no meu coração e eu vou repassar para as pessoas. É isso aí. Obrigada, amiga. Obrigado mais uma vez pelas palavras, tá? Olha lá, a galera quer falar com você lá. E tudo bom? Tudo bom? Tranquilo? Que sai, o Faustino é tímido, né? Você vê que ele fica meio encabulado com as pessoas ali. Não ano? Aonde? Bora. Você ganhou um bocado de volta. Aqui o vereador veio na chuva pra nos ajudar no bairro, viu, gente? Pela janela já descobri que o vereador só tá pra cá. Tica, parece que deixa eu estampar. Não, tem a foto com ele. E veja. Vai ser um prazer, tá? É verdade. Na câmera pra conhecer lá. Cara, eu gostei que o título que ele colocou no vídeo, basicamente, ele tá contando, ele tá respondendo, né, porque ele foi alvo de ataques do São Avisão. E tá aí, cara, ele respondendo com trabalho, né, porque a melhor resposta pra quem, basicamente, pra essas pessoas que querem que a gente não exista na política, porque é isso que assim, no fundo essas pessoas não gostam da gente, falam assim, arruma qualquer coisa pra falar, porque no fundo eu não quero que vocês tenham sucesso, que vocês não existam. É mostrar a consequência do nosso trabalho. E tá aí o nosso trabalho, cara. Galera, nós chegamos no Nordeste, tá? O político que mais cresce no Rio Grande do Norte chama-se Matheus Faustino, é esse cara desse vídeo, que eu sempre vou lembrar, aquele cara que tava trabalhando conosco aqui, carregava a caixa aqui no escritório, que levava material para as pessoas colarem adesivos, tá? É esse cara. Sim, isso me dá muito orgulho, isso faz tudo valer a pena. Isso faz muito valer a pena. Essa coisa que você assiste, você fala, pô, todo aquele chateado que eu tava começa a passar. Aí eu começo a falar, pô, é isso, né? Os cargos do meu gabinete, e esqueci de dar também um último detalhe, Nando Moura. Sabia que eu tenho direito aqui na Câmara a 13 cargos e eu só utilizei 11 no primeiro mês? Sabe por quê? E desses 11, 4 foram de entrevistas, tirando os demais que estavam comigo desde o início, quando eu não era vereador, são cargos de confiança e quadros técnicos, desde advogado, chefe de gabinete, chefe de edições, que é o João Edições, como você bem colocou. E esse detalhe você não colocou, Nando Moura. E eu poderia colocar um amigo meu apenas para ganhar dinheiro. Ou seja, tinha 2 cargos sobrando ali, eu poderia colocar um amigo meu para ganhar dinheiro. Mas eu não fiz isso porque eu preservo e eu respeito o dinheiro público. Mas é claro que o Nando Moura não vai falar isso pra vocês. E outra coisa, não é todo mundo que recebe R$9 mil no meu gabinete. Pra você ter ideia, a maioria das pessoas do meu gabinete, sabe quanto recebe? R$1.800. Sabe por que eu
Fernando Mourão vai falar isso pra vocês? Porque ele sabe que se ele falar isso e tirar as narrativas que ele tentou construir dentro do vídeo dele pra atacar o meu mandato e atacar os meus assessores, vai cair por baixo, porque a realidade é que eu sou um vereador econômico, aliás, o mais econômico aqui da casa, o mais produtivo e que sim tem um gabinete enxuto e que respeita o dinheiro público. Mas ainda assim eu vou dar o A do benefício da dúvida, que o Nando Moura simplesmente talvez não conhecia meu trabalho. Ele tentou fazer um vídeo ali de última hora, pediu pra alguém pesquisar as coisas sobre mim, pesquisar meus cargos e falou isso como uma infelicidade. Eu quero dar o benefício da dúvida pro Nando Moura. Eu não quero atacar aqui o Nando Moura, mesmo que ele tenha me atacado. Até porque, como cristão, Deus me ensinou a dar outra face. Então, Nando Moura, eu quero convidar você a participar do meu mandato e começar a acompanhar tudo que eu faço e tudo que eu tenho entregado aqui pra população atalense. E não só pra população atalense, mas pra toda a população norte e Rio Grande. Nossa Esse senhora, é do meu estado. Eu amo esse cara, meu. Eu não tenho, assim, gente, não tem como não ser um faustinista, né? Não tem como não ser um faustinista. Eu não sei como. Eu não sei como é viver sem ser um faustinista. Você sabe como, Riso? Eu não sei. Eu não sei o que é a vida para além do faustinismo. E vamos pra outro cara deste grupo, Renan? Assim, né? O Riso está me dando um show de esperança. Agora vamos ver Sandro. E assim, eu soube disso porque eu vi em primeira mão quando ele postou o vídeo. Só queria lembrar vocês aqui, ó. Um intelectualoide de esquerda, basicamente, né, aquele perfil patético de defensor, defende os direitos humanos, aquela mesma agenda, né? Ele ficou indignado com o Sandro, porque o Sandro, vocês sabiam que não havia na cidade de Salvador, uma das 5 maiores cidades do Brasil, cara, uma das cidades mais importantes do Brasil, a primeira capital do Brasil, Salvador, a Câmara dos Vereadores não tinha uma comissão de segurança, Riso. Absurdo. Adivinha quem foi o primeiro a inaugurar a comissão de segurança? Sandro Filho? Palmas pro Sandro Filho. Precisou chegar um rapaz de 19 anos, eleito vereador com 14 mil votos e inaugurar a comissão de segurança. O Sandro inaugura a comissão de segurança. E o Sandro pegou uma pauta que estava no programa de governo, inclusive do Arthur, Guarda Civil Metropolitana, ter status de polícia. E a mudança de nome vai também junto com a mudança de status. O próprio STF liberou agora, as guardas municipais podem ter um papel de polícia, e a ideia é mudar o nome, mudar o enfoque, mudar a mentalidade, porque as pessoas entendem o GCM, não a parte dos lugares, como um cara que tá cuidando ali de uma praça, cuidando de uma estátua. Não, cara, o GCM pode ser uma polícia municipal, que é algo que tem nos Estados Unidos e boa parte das cidades importantes do mundo. E ele tá defendendo essa mudança, que é uma mudança essencial. Nós temos que mudar. E é passo a passo. O Sandro é um cara que num dos bairros mais perigosos de Salvador conseguiu fazer a GCM atuar naquele bairro pra diminuir a mancha de crime que tem ali. E aí ele tá sendo atacado por um intelectual de esquerda e respondeu o cara. Vamos ouvir aí. Esse vereador, que é um garoto, um menino, né, que falou que foi eleito para acabar e para diminuir a criminalidade aqui de Salvador, porque o governo do estado não faz uma política pública de segurança eficiente, por aí vai. É só falar de combater a criminalidade que aparece um intelectualzinho de esquerda insatisfeito. Ele tá me lembrando até aquele intelectualzinho lá também, que eu fui perguntar qual era a opinião dele sobre o crescimento das facções e o cara perdeu completamente o controle. Mas vamos dar uma chance a ele, vamos escutar qual é o argumento dele contra mim. Vamos escutar. Estude. Pra esquerda é sempre assim, você é burro, você não sabe o que você tá falando, seu argumento não tem fundamento, você pode passar a vida toda estudando, se você não for de esquerda, ainda assim você precisa estudar mais, porque você não aprendeu o suficiente pra entender que a esquerda é o melhor caminho. Mas a minha resposta pra ele é simples e curta. Como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, eu tô montando operações no combate a roubo e furto de veículos aqui na cidade de Salvador, e você tá fazendo o quê? Pra mudar o cenário da violência dentro da sua cidade, sentado dentro de um escritório cheio de livro falando, pode seguir estudando aí no seu escritório. Um menino de 19 anos segue aqui fazendo o que o vereador que você votou, que deve ter seus mais de 40 anos, certamente não tem coragem de fazer. E é por pessoas como você que a Bahia tá do jeito que tá. Ó, eu tenho o vídeo original do cara, tá? Desse intelectualoide. Porque, assim, esse cara é daqueles caras defensores de direitos humanos, políticas modernas de combate ao crime. Aquela conversa mole, tá? Que é basicamente assim, leniência com bandido. Esse cara defende leniência com bandido. E aí ele fica lá, que o vídeo completo, o cara, basicamente, ele manda o Santos estudar e ele começa a mostrar vários livros. Olha, eu tenho esse livro aqui, eu tenho esse livro aqui. Nossa, cara, você tem vários livros defendendo besteira, né? Caramba, hein? Você é uma máquina realmente de comprar livros ruins. E no fundo ele tá pistola porque o Sandro é contrário à política de segurança tocada pelo governador Jerônimo do PT, que tá numa sequência de governos do PT que fazem com que a Bahia seja um estado cada vez mais dominado pelo narcotráfico, e o Sandro é o primeiro a peitar, tanto que ano passado o Sandro era ameaçado por facção. O Sandro correu risco de vida não uma, não duas, não 3 vezes lá. E aí o Sandro é o primeiro cara a pegar e ficar atuando com relação à segurança pública em Salvador, levando esse tema pra periferia de Salvador. O Sandro atua em nome da periferia de Salvador, e aí o Sandro tem legitimidade, porque é um dos raríssimos políticos que
defende as forças de segurança na Bahia, a pleitear políticas públicas de repressão ao crime. Repressão ao crime. E aí vem esse cara aí, por favor, vejam a arrogância, a empáfia desse sujeito, olha só. Dinheiro público jogado fora. Você entendeu a boca aqui, ó? Tô muito bravo. Dinheiro público jogado fora. Jogado fora. Não é? Ele dá uma pausa dramática com um cara de mal, tipo, nossa, só. Aí, mano, é correntão, é anelão, é relojão, né? O cara assim, ó, a gente luta aqui pelos direitos humanos, a gente é socialista, mas a gente precisa dar uma ostentada aqui, né? Tá um monte de ouro e tal, o cara tá todo cheio, o cara tá todo montado ali, né? Isto é um vaidoso, amigos. E assim, só de fazer essa pose com biquinho, entregou o vídeo inteiro. A pose com biquinho é assim, rapaz, eu sou vaidoso pra caramba, e daqui em diante eu só vou entregar empáfia, arrogância e pose. Então o que vocês vão ver daqui em diante é um exercício de empáfia, arrogância e pose. Isso explica por que a esquerda tá distante da realidade. O Sandro, ele é muito humilde, ele é um menino, ele é um garoto que falou assim, ó, se tiver mais policiamento num lugar que tá tendo muito crime, talvez diminua a criminalidade e as pessoas vão valorizar isso. E, isso está acontecendo. É meio óbvio, né? Ele não. Pra defender o indefensável, é pose, é biquinho. Um vereador aqui de Salvador fez uma proposta de lei para trocar o nome da Guarda Civil Municipal por Polícia Metropolitana de Salvador. Acredite. Eu poderia aqui agora, ó, tá falando de padrão de policiamento, a política da polícia, o que faz a polícia, policiamento em uma sociedade livre, poderia estar falando sobre policiamento moderno e... Caramba, quantos livros ele leu? Caramba, ele tem muito livro, cara. Nossa, é livro. Eu gosto de livros, tá? Eu defendo também livros de uma política ineficiente que tá fazendo as pessoas emigrarem. As pessoas estão saindo de Salvador porque não tem emprego nem segurança, tá? E eu defendo isso, mas tem muitos livros pra justificar. Gente, livro pode ser no fim do dia só um calhamaço de papel. O fato de estar impresso um livro não quer dizer que a ideia é boa. Dica, tá? Dica. Vamos lá. Muitas outras coisas, mas eu tô falando o seguinte: dinheiro público jogado fora. Esse vereador, que é um garoto, um menino, né, que falou que foi eleito para acabar e para diminuir a criminalidade aqui de Salvador, porque o governo do estado não faz uma política pública de segurança eficiente, por aí vai. Beleza. Agora, o que eu queria falar para esse garoto? Estude. Ele faz parte aí desse movimento aí que são terletrinha, aqui tem uns garotos também que acham que vão salvar. Tem. E não digo salvar o mundo, tá? Mas assim, o Brasil tá nos nossos planos sim, cara. Tá sim. Salvar o mundo. Meu filho, a matéria é uma matéria constitucional. Ô, meu querido, deixa eu te dar uma dica. Já saiu o despacho do STF tratando desse tema. Já saiu o despacho. A mudança que ele tá propondo é a oficialização do ponto de vista da ação deste novo status, que a GCM se aceita. Porque assim, a partir do momento que você começa a tratar a GCM como uma polícia municipal, você começa a tratar a guarda não mais como uma mantenedora de espaços públicos, mas você começa a tratar a guarda como uma polícia, você começa a comprar armamento, você começa a montar políticas públicas de monitoramento, de ação ostensiva, para, veja só, defender a segurança da população. Porque isso já aconteceu, ô professorzão. Isso já aconteceu. Mas cada uma, cara. Esse país, galera, esse país é uma... Assim, é bananinha de um lado, agora é esse cara, você não consegue... É de enlouquecer essa bagunça. O Thiago botou aqui, ó, Xandão, e foi o Xandão, já fez a boa, liberou o poder de armas pra GCM. Não à toa, por exemplo, tá? Várias GCMs já estão fortemente armadas, tem GCM fortemente armada. Vários lugares, São Paulo tá rolando isso. E tem que estar fortemente armada, é mais uma força de segurança, é mais um orçamento municipal usado pra isso, e tem que gastar bem com isso. Aliás, meu querido, Salvador tem que investir nisso. Muito. Me estranha um cara que aparentemente ele mora em Salvador, tá querendo, vamos dizer, atacar uma mudança na política de segurança pública que vai na linha do que é feito, por exemplo, em capitais brasileiras que tem números melhores que os de Salvador. Insistir no erro é demoníaco. Vai estudar, garoto. Vai estudar para não ficar decepcionando as pessoas que votarem em você. Outra coisa, você fala muito, você é desse movimento do liberalismo, por aí vai. Agora imagine vocês que dizem empreendedores, abrir uma firma, abrir uma empresa e contratar pessoas que não sabem nada do trabalho. O que vocês têm a falar disso? Você
gastando dinheiro público, gastando uma fortuna com sua equipe para propor mudança de Guarda Civil Municipal para Polícia Metropolitana de Salvador. E ele ainda fala o seguinte, que essa mudança de nomenclatura é necessária para engrandecer o trabalho da guarda. Quer dizer agora que o nome de mudar de guarda... Isso é uma burro. Isso é uma demanda da guarda. Passou o projeto, não sei se esse cara sabe. O projeto passou aqui. Você sabe quem estava nas galerias? Não sei se tem vídeo da Amanda, tá? Quem estava nas galerias tem que passar apoiando. Estava a militância do MBL em peso nas galerias aqui em São Paulo, da Câmara Municipal. Isso foi semana passada. E a Guarda Municipal no Brasil inteiro pleiteia isso. Porque essa mudança de status é uma mudança de entendimento da parte do cidadão de que o GCM agora é um policial municipal. E isto, não adianta também ter o juridique, ele é burro, porque ele jogou assim, não, vai estudar, que eu não sei o que. Já saiu, é um despacho lá do Xandão que você deve adorar. Já rolou. É cada uma, velho. Cada uma, vocês entendem? Um cara quer meter uma marra pra cima do santo, não tem nem ideia do que tá falando. Polícia vai engrandecer o trabalho da guarda? A guarda não precisa disso, não. Repito, dinheiro público jogado fora. Garoto, vai estudar. É o 19º vai estudar dele. Faça valer o seu mandato. E para de querer ficar lacrando, porque essa lacração tá custando caro ao erário público. Vai estudar, garoto, um conselho de uma pessoa que tem idade de ser seu pai. Você que meteu uma patrolada lá, eu posso ser seu pai? Isto é um coitado, tá? E volta a colocar. Checklist, relógio dourado, anelão, pulseira, biquinho com cara de bravo, name dropping de livros, né? Olha, livros. E aí quando o cara vai entregar, não sai nada. Quer completar a sua lista aí, Renan? Ele não é ostentação, tá? Não é, pelo contrário, né? Ele tem que fingir que essa fingição, que ele é um jurista dos direitos humanos. Ele tá lá, tem que estar com o Barroso. Ele podia perguntar sobre essa matéria pro Xandão, porque pra tirar foto ele é bom pra tirar foto com o Xandão. Mas pra perguntar pro Xandão, ô Xandão, e essa história que a guarda agora pode estar armada, hein? Nem perguntou pro Xandão antes de fazer esse vídeo merda? Que cara inteligente, hein? Não me espanta esse cara aqui, ó. Vou fazer nem um pouco. Né? O grito, tá gritando aí, né? O grito, gritando. Quer fazer mais checklist, Renan? Por favor, vamos lá. Não sabia que tinha mais. Advogado. Bom, ele foi alvo da PF. Advogado baiano critica a operação da PF após ser alvo de busca e apreensão. Marinho Soares é um dos alvos da operação Cianose, deflagrada essa quinta-feira pela PF. Poxa, cara, vamos ver. Pô, a PF deve estar gastando aí nosso dinheiro, né? Essa operação absurda contra você. Alvo de uma operação da PF, o advogado criminalista Marinho Soares protestou contra a ação nas redes. Em um vídeo publicado no Instagram, Marinho relatou que os agentes policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra ele por ter recebido dinheiro de um cliente que é investigado. Será que foram também na padaria que ele comprou pão, no posto que ele abastece esse caso? Criminalizar a advocacia é um golpe fatal no Estado Democrático de Direito. Sim, esse homem estava lutando ali contra o Estado Democrático de Direito. A ação policial está da segunda fase da Operação Cianose, que tem o objetivo de recuperar os valores desviados na aquisição de respiradores pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Consórcio do Nordeste. Os equipamentos seriam utilizados na pandemia do Covid-19. A Polícia Federal informou que a ação visou cumprir 34 mandatos de busca e apreensão e medidas judiciais no sequestro de bens, blá blá blá. Em nota, a Comissão de Direitos Humanos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia disse que acompanhou a operação desde as 5h45. A Procuradoria teve acesso à decisão judicial que determinou a busca e apreensão e eles estão avaliando, acrescentou, tá? Cara, guerreiríssimo, tá? Guerreiríssimo. O que eu falo é o seguinte, já que ele manja de respiradores, o mandato do Sandro vai deixar ele sequer sem respirar. Vai precisar muito dos respiradores desviados aí pelo consórcio do Nordeste pra poder lidar com o mandato do Sandro, tá? O Sandro vai passar por cima aí. Sandro e a Polícia Municipal da Bahia, tá? Lide com isso. Mas, Renan, agora voltando pro Bostil... Justiça / mudança de nome da GCM. A alteração havia sido proposta por vereadores tem apoio do prefeito Ricardo. Veja só o que aconteceu. Quem é que barrou? Vamos lá. O desembargador Mário Devene Ferraz, do TJ de São Paulo, concedeu liminar nesta terça-feira para suspender a mudança de nome. Como você... Vamos ver. Desce. A decisão atende a pedido do Ministério Público de São Paulo. Eu falo pra vocês, cara. Eu queria saber, depois, pergunta pro nosso jurídico se eu posso falar do caso do Arthur, tá? A decisão atende a... acho que eu posso, tá? Só confirma lá, por favor. Tá? A decisão atende a pedido do Ministério Público de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio Oliveira e Costa. Defira a medida liminar requerida para suspender a vigência e os efeitos do... A decisão também foi aceita com partes interessadas em dar contribuições ao processo. O Sindicato dos Guardas Civis do Minuto Presidente de São Paulo e a Federação Nacional dos Sindicatos de Servidores de Iguaçu. Que é sempre isso.
contra, né? Essas organizações que não representam os caras estão fazendo o lobby interno deles por algum motivo que não se sabe qual, né? O MP, veja só, argumentou à justiça que pela Constituição o termo polícia deve ser utilizado por corporações específicas, de modo que não pode haver confusão sobre o que são as guardas municipais. Não, elas têm agora poder de polícia. Elas podem atuar assim, tá? Veja só que a guerra da nomenclatura. Tudo que envolve aumentar o efetivo de polícia e o poder de polícia, o poder repressivo do Estado contra o crime, sempre vem um promotor de direitos humanos, um advogado de direitos, é sempre a mesma turma. Ah, não, veja só, porque a Constituição, ô meu velho, claramente a função da PM é uma e da Polícia Municipal, que é a Guarda Civil Metropolitana, é outra. São funções diferentes, mas ambas têm poder de polícia. Veja, a Polícia Rodoviária Federal não é uma polícia militar estadual, assim como a Polícia Federal também não é. A Polícia Penal ou a Polícia do Exército são coisas diferentes entre si, entendeu? Elas são diferentes, mas elas podem ter o nome polícia. Você pode ter o nome polícia, entendeu? E ter uma função diferente, fazer parte de uma hierarquia diferente, entendeu? Ter jurisdição diferente. Isto é uma decisão, tá? Que acompanha a linha majoritária, o entendimento majoritário do maldito judiciário brasileiro, que tem como objetivo diminuir a capacidade de repressão ao crime. Dureza, né? Renanzão, eu acho que não vou passar esse vídeo, mas o grande Bertolucci me lembrou que esse mesmo cara chamou o Guto de Capitão do Mato. Ah, é? Outro vídeo. Opa, vamos ver aí. Então vamos ver o vídeo. Vamos ver, pô, esse cara é bom, hein? Estude, Guto. Racismo reverso. Eu não publiquei nada sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não cabe racismo onde a pessoa branca é vítima, que a gente chama de racismo reverso. Porque, gente, eu já venho tratando isso há muito tempo. Você vem, ufa. Gente, se ele tá tratando é que é verdade, cara. Se ele tá tratando, a gente tem que se adaptar aí, cara. A verdade foi emanada por ele. Ou talvez pelo assediador Silvio Almeida. Vamos lá. Sociais. Inclusive, eu sempre ressalto que a lei é taxativa em dizer que para ser vítima de racismo tem que pertencer a grupos minoritários. Vamos lá, olha só. Isso é um entendimento. Isso é um entendimento. E é um entendimento baseado em ideias de esquerda. Você pode ser racista, sim, contra qualquer um. Se você faz uma acusação, se você impede uma pessoa de entrar num determinado estabelecimento por conta da cor da pele dela, por conta da sua etnia, isso é um ataque de caráter étnico. Ah, não, é porque tem o conceito de minoria ou maioria é um conceito de esquerda usado para estabelecer relações de poder dentro do prisma de esquerda, que infelizmente, dada a infiltração de esquerda na intelectualidade, nos tribunais e tal, faz essa galera achar que isso é verdade. Isso não é verdade, que é o que o Risério tá falando. O Antônio Risério foi cancelado por causa disso. Falando, gente, existe racismo, você pode ser negro e cometer racismo contra branco, sim. Até porque negros cometem racismo. Gente, caso vocês não saibam, negros vão ao banheiro. Negros cagam, peidam, cometem crimes, erram, acertam. São seres humanos normais como qualquer um. Eles são titulares de direito. Eles não são inimputáveis igual esse cara. Esse cara quer que o negro seja inimputável, que ele não seja responsável pelas próprias ações. Então o negro é capaz de cometer racismo. Aliás, uma dica pra esse cara, tá? Dica. Um dos lugares, a região do mundo que mais tem crimes e conflitos de ordem étnica é a África. A região mais diversa em termos étnicos no mundo é a África. Ele não sabe disso? A África é o lugar com maior diversidade humana. Diversidade são etnias, grupos linguísticos dos mais diversos. Por mais que vocês tentem falar, existe o negro. Não existe o negro. Existem muitas etnias e lá elas se reconhecem como diferentes. E elas se enfrentam, elas se matam. Massacres de ordem étnica acontecem até agora lá, tá? Então, assim, negros cometem crimes por questões étnicas, sim, seu idiota, seu imbecil. E aí você fica citando uma ficção de esquerda pra justificar o que vocês querem fazer, que é uma perseguição de ordem étnica contra brancos, que é isso que vocês querem. Vamos lá. É o caso, pessoas negras. Aí agora está chovendo aqui de pedidos para eu comentar sobre a decisão desse deputado de São Paulo que disse que vai entrar na justiça, ou que está propondo lei para que todas as pessoas possam responder por racismo independente da cor da pele. Pessoal, só uma coisa que eu tenho a dizer. Esse deputado, ele só consegue essa visibilidade justamente por isso, por ele fazer esse papel de capitão do mato. Então qual a surpresa? Ah, Mário é traído. Cuidado aí que você vai tomar um processo, hein? E a equipe do Guto é complicada. O jurídico do Guto é complicado, tá? Os advogados multiétnicos do gabinete do Guto tem pra todos os gostos, eles estão, né? Vamos lá. Não esqueçamos, para quem lê a Bíblia, não se esqueça que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então é óbvio que esse deputado que tem que aproveitar, porque se ele não fizer esse discurso de que todos são iguais e que ele é preto, quem vai dar importância a esse cara? O que esse cara fez na vida? O que esse cara tem de diferencial? Volta. Veja só, volta um pouquinho, o que ele é? Não, volta um tiquinho, não, um pouquinho mais, aí. Quem vai dar importância a esse cara? O que esse cara fez na vida? O que esse cara tem de diferencial a não ser falar mal da... Não, volta bem mais.
Isso. Deputado que tem que aproveitar, porque se ele não fizer esse discurso de que todos são iguais e que ele é preto, quem vai dar importância a esse cara? Paula, se ele não fizer esse discurso que todos são iguais e ele é preto, quem vai dar importância? Eu entendi, cara. Se o Guto, assim, ele não fala que todos são iguais perante a lei, ou que, sei lá, todos são iguais aos olhos de Deus, ele não tem... Eu entendi, ele tem que defender coisas absurdas. O Guto tem que contrariar a realidade das coisas, senão ele desaparece. É isso? Você tá pregando que ele tem que ser um cara insensato? Senão ele é um capitão do mato? Tá que pariu. Estude, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus. Caramba. Esse cara, o que esse cara tem de diferencial a não ser falar mal da própria raça? O que ele tem? Você é burro, cara. Você é bem burro. Aí tem que mandar um estudo. Estudo mandado do Guto. Estudo assim, as políticas que o Guto fez em termos de educação são bem claras em atuar justamente para a população de meninos estudantes de periferia, para que melhorem as condições de vida deles. Estudem o mandato na parte de educação do Guto, que é um lugar que ele é muito focado. Pô, estuda isso, cara. Estude. Não precisa de tantos livros, não. Esse tema é bem importante pra ele. Vê lá. Vamos esquecer essa galera aí, viu? Essa galera baixa astral, igual como o tal do Hélio Negão lá. Galera baixa astral. Você é alto astral, vou estar de limusine. Rapaz, é complicado, hein? Esse cara ele é a minoria chaveirinho, né? Ele fica andando pendurado sempre num branco, né? Um chaveirinho, tá sempre lá. E aí um branco fica municiando ele de ideologias, ele fica cumprindo esse papel ridículo, que é um papel patético. Ai. Lula propõe ao Congresso dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Sim, o Lula está vindo com este super PEC, tá? De isenções. É o PEC populista do Lula para falar que ele está basicamente defendendo as pessoas e ele vai, enfim, ele tá tentando usar isso como uma pressão pro Congresso para ele taxar. Ele vai, aquele remanejamento malandro que ele quer fazer para, na prática, aumentar a taxação por outras vias. É a política, e assim, eu tô com o projeto, eu tava indo analisar com a galera do Valete Plus, tá? Que eu quero entender a estratégia por trás disso. Tem um plano, porque eles estão achando que essa é a grande estratégia pra virar o jogo pra cima da imagem que ficou do Haddad de um sujeito que taxa o governo taxador. Então veio com isso, começou com um papo, não, eles só vão taxar lucros, dividendos e tal. Falaram em simples, e aí veio com isso, não, é um negócio super popular. Então eu quero pegar a estratégia, e aí eu falo amanhã disso, que esse é um dos temas centrais pra gente tratar. Eu quero sacar a estratégia, quero pegar a estratégia e eu quero pegar o plano deles nisso. Isso aqui me parece ser o primeiro passo no plano eleitoral deles pra 2026. Esse é o primeiro passo, tá? É uma tentativa de redimir o Haddad.